É uma retrospectiva com todos os livros. Odeio esses barulhos de moto, cara. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é uma retrospectiva com todos os livros que eu li ao longo de 2020. Aliás, esse é o primeiro vídeo que eu tô postando em 2021. Então, feliz ano novo para todos vocês. 2020 foi um ano tão louco, né, que eu nem consegui entrar muito nesse clima de final de ano. Vocês conseguiram? Foi tudo tão estranho, né? 2020 foi um ano difícil, complicado, pesado em diversos sentidos para todo mundo, eu sei. Enfim, feliz 2021. Eu espero muito que esse ano seja melhor para todos nós. Eu tô aqui com o meu Scooby aberto e eu não sei se eu realmente marquei todos os livros que eu li aqui no meu Scooby. Pode ser que algum tenha ficado aí para trás, que algum tenha passado. E eu não li muito nesse ano. Na verdade, já fazem alguns anos que eu não leio tanto assim em quantidade, sabe? E felizmente já faz um tempo que eu não me preocupo mais com isso, assim, com quantidade de livros lidos, sabe? É claro que eu gostaria de ler muitos livros, porque tem muitos livros que eu ainda quero ler na vida. Então, quanto mais livros eu consigo ler em um ano, maior a chance de, né, eu ler o que eu tô falando, já não sei mais. Enfim, vocês entenderam, né? Não. Mas eu não fico tão mais nessa neura de ter que ler muitos livros no ano, porque eu não vivo só de ler livros, né? Gostaria, mas eu faço outras coisas. Então eu fico feliz quando eu percebo que eu li a maior parte do tempo que eu poderia estar lendo, sabe? Então todo o tempo que era possível que eu estivesse com um livro, eu estava. Então isso pra mim é o suficiente. Como eu acabei de falar, né, 2020 foi um ano muito louco, então eu tenho certeza que isso influenciou nas minhas leituras e nas leituras de muita gente. O início do ano foi muito conturbado pra mim, o finalzinho do ano também foi muito conturbado por outros acontecimentos, sabe, da minha vida pessoal. No início desse ano foi que eu tive o meu diagnóstico de síndrome do pânico e eu precisei começar a medicação e isso me abalou um pouco durante o início do ano, até que eu me adaptasse com o medicamento e até que eu me acostumasse com a ideia, né? Tiveram coisas boas esse ano também, que reduziram o meu tempo, mas eram por bons motivos. Esse ano eu comecei a minha pós-graduação em Criminologia e Direito Penal, então muito do tempo que antes eu usava para ler, eu passei a usar para estudar, né? Para pós, que eu ainda estou fazendo, eu vou concluir no início desse ano. Em 2020 também fui aprovada em um mestrado, então usei bastante do meu tempo escrevendo o projeto de mestrado. Tiveram os dois lados, motivos não tão legais assim, mas motivos bons também e tá tudo certo. Enfim, fazendo aqui uma retrospectiva não só dos livros, né, mas da vida. Sem mais delongas, vamos aos livros, né? Eu já tô aqui há 5 minutos falando só coisas aleatórias, então vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu concluí a leitura em 2020 foi Daisy Jones and the Six. E muita gente, eu sei que muita gente leu esse livro nesse ano. Eu vou ficar falando nesse ano, ai, vocês me desculpem. É 2020, gente. Não só esse livro, eu sei que muita gente leu essa autora em 2020. Eu fiquei fissurada por essa autora no ano de 2020, li alguns livros dela, outros ainda vão aparecer aqui na lista. Ao todo eu li 4 livros dela nesse ano. Gostei muito de Daisy Jones and the Six, conta a história de uma banda fictícia, uma banda de rock fictícia. E sempre que uma história envolve música, o meu olho já cresce em cima da história. Terminei a leitura, assim, sem acreditar que essa banda não existia, sem acreditar que esses personagens não eram reais, porque a forma como a autora conduz a história e traz a história dessa banda, dos integrantes e de todas as coisas pelas quais eles passam juntos e também que eles passam na vida pessoal de cada um, enfim. Gostei muito da forma que a autora construiu toda a história, fiquei muito envolvida pela história dele. Queria que essa banda existisse para eu escutar as músicas que são mencionadas durante a história. Mas tá vindo uma adaptação, eu sei que tá sendo feita aí uma adaptação e eu tô super ansiosa para assistir, principalmente porque eu quero escutar essas músicas. Deixa eu ficar mais confortável aqui, porque esse vídeo deve ficar um pouco longo, né? Aí eu li também o livro A Última Festa, que foi enviado pelo Intrínsecos, o clube de assinaturas da Intrínseca, mas ele já foi publicado também na edição comercial, né, que vocês encontram nas livrarias. Esse livro é uma história de suspense, é uma investigação, um grupo de amigos que vai passar o ano novo em uma propriedade super afastada
E daí acontece uma morte, um desses amigos morre e a opção de pessoas que podem ter cometido esse crime é bastante limitado, porque eles estavam em uma propriedade super afastada, só estavam esses amigos, um outro casal de hóspedes e 3 pessoas, salvo engano, que trabalhavam ali nessa propriedade. Então, o culpado está ali entre essas pessoas, mas a história não funcionou muito pra mim. Eles eram amigos há anos, sabe? Amigos desde a época de escola, desde a época de faculdade, agora eles já eram adultos. Mas eu não conseguia acreditar nessa dinâmica dessa amizade, ninguém se gostava de verdade ali. Eu fiquei, cara, um grupo tão grande, tantas pessoas mantendo essa amizade que não faz sentido nenhum pra ninguém. Assim, enfim, as coisas não me convenceram muito nessa história, não curti, não rolou muito. Eu fiz vídeo sobre ele aqui no canal, se você quiser dar uma olhada. Li também o livro Roube como um Artista, e esse livro tem um título bastante curioso, né, que você fala Roube como um Artista, um livro que vai ensinar artistas a plagiar outros artistas, e não, claro que é um título assim para chamar a sua atenção, mas não é isso que o autor propõe, não é para você plagiar a ideia dos outros, mas é muito para estimular a sua criatividade. Se você é uma pessoa que cria, e isso independente da área, sabe? É arte de uma forma geral. O autor vai falar algumas coisas, assim, para você não ficar se auto-sabotando, sabe? Não ficar deixando para depois coisas que você pode fazer, pra você talvez ganhar, assim, um empurrãozinho para colocar as suas ideias em prática. Eu li também o livro Além da Lama, que foi escrito pelo Leonard Farah, e esse livro vai falar sobre a tragédia que aconteceu em Mariana. Muitos de vocês devem se lembrar desse episódio, né, que aconteceu em 2015, quando uma barragem se rompeu, uma barragem com rejeitos tóxicos, e 2 distritos da cidade de Mariana ficaram submersos ali naquela lama, os municípios de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Então, nesse livro, o Leonard Farah, que era o capitão do Corpo de Bombeiros que atuou aí nessa operação, ele nos conta como foram as primeiras horas trabalhando, né, nesse acidente terrível. Gente, é uma aflição tão grande lendo esse livro, por mais que a gente já saiba o desfecho, né, a gente sabe o que aconteceu, mas dá uma angústia tão grande enquanto ele vai contando como foi estar ali, ver aquilo tudo acontecendo e estar trabalhando, né, ser um profissional ali naquele momento. E também é muito admirável a coragem, a disposição, a inteligência, assim, a entrega desses bombeiros para salvar as vidas, né, que eles conseguiram salvar. É um relato e tanto. Eu também li o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Sei que muitas pessoas leram esse livro em 2020 e eu achei uma leitura extremamente interessante, assim. É um livro básico sobre racismo, é um pequeno manual antirracista. A autora não se propõe em aprofundar nos temas, não é essa a ideia dela com esse livro. É uma leitura muito introdutória, um convite assim para que você pense sobre o assunto e até para que você faça outras leituras. Ela cita muitos outros autores, muitos outros livros durante essa leitura, né? Então é um apanhado bem geral mesmo, que vai te chamar a atenção sobre alguns pontos específicos, onde a gente vê o racismo, onde a gente pratica o racismo, muitas vezes nem enxerga. Então ela te convida a refletir sobre isso e a se aprofundar nesses assuntos. E buscar agir também, não ficar só aí buscando informação. Buscar informação é importante, ler é importante, claro que sim, mas ter ações também nesse sentido, né? É mais que necessário. Eu também li o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse é um clássico da literatura mexicana. Muita gente fala desse livro, muita gente elogia esse livro. Porém, eu sei que esse é um livro que eu vou precisar reler algum dia, porque eu não sinto que eu entendi muito essa história, eu não sinto que eu captei muito a mensagem dessa história. Para mim foi uma leitura muito confusa. É um livro curto, mas não se enganem, porque não é uma leitura fácil, assim, pelo menos para mim não foi. Se você já leu Pedro Páramo, me diz se para você foi tranquilo, porque eu confesso que eu me senti um tanto perdida nessa leitura. Eu li mais um livro da Taylor Jenkins Reid, que foi o Evidence of the Affair. Esse, na verdade, é uma novela, é um conto. Ele é todo em formato de cartas. Ainda não foi publicado aqui no Brasil. Quando eu li, estava disponível no Kindle Unlimited. Dá uma olhada, quem sabe
ainda esteja disponível por lá. E tem um inglês super tranquilo, então é ótimo assim para você treinar o seu inglês. Há muito tempo eu não lia nada em inglês, peguei esse livro e li rapidinho. Ele é tudo em formato de cartas e a história é a seguinte: uma mulher encontra nas coisas do seu marido algumas cartas e aí ela descobre que o seu marido teve ou ainda está tendo um caso com outra mulher. Então ela encontra essas cartas que comprovam que o seu marido estava traindo ela. E aí o que ela faz? Ela escreve para o marido dessa mulher. Então os cônjuges traídos, vamos dizer, começam a se corresponder também. E aí durante a leitura é isso, a gente tem as cartas dos amantes e as cartas dos maridos que estão sendo traídos. E para mim foi bastante surpreendente assim o desfecho que a Taylor Jenkins deu para essa história. Eu achei que eu sabia o que ia acontecer, mas eu estava enganada e o que aconteceu foi outra coisa, mas muito coerente também. Isso, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito nos livros da Taylor Jenkins Reid. Ela não vai pelo caminho mais óbvio, mas ainda assim ela encontra mecanismos, alternativas para as histórias dela que também são coerentes. Ela vai por caminhos que não são óbvios, mas que são coerentes, que fazem total sentido dentro das histórias. Aí eu li um outro e-book bem curtinho do Yuval Noah Harari, eu não sei se é assim que se diz o nome dele, mas é o autor de Sapiens, de 21 lições para o século XXI, enfim. E ele escreveu um e-book assim bem curtinho sobre o coronavírus. É na batalha contra o coronavírus. Faltam líderes à humanidade. Na época, a Companhia das Letras disponibilizou esse e-book gratuito. Aí eu baixei e li, foi logo assim no início da pandemia, né? E é uma reflexão do autor sobre os líderes, né? E como cada um estava se comportando, assim, os presidentes, os líderes de cada país, o que eles estavam fazendo para ajudar a população e como é importante que os países se comunicassem, né? Se entendessem aí nesse período de uma pandemia, né? Porque todo mundo estava sendo afetado. Aí eu li mais um livro da Taylor Jenkins Reid, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu gostei muito também, gente, eu achei incrível. A Evelyn Hugo era uma atriz de Hollywood, é uma atriz fictícia, e ela já tá assim mais velha, ela começou sua carreira bem jovem. Quando a gente começa a ler o livro, ela já está bem mais velha e ela chama uma jornalista e ela fala que ela vai contar toda a sua história para essa jornalista, para que ela publique uma biografia sobre ela, mas tem uma condição que ela só pode publicar quando a Evelyn Hugo morrer. E primeiro, essa jornalista não entende muito bem, assim, por que a Evelyn Hugo me escolheu? Por que a Evelyn Hugo quer contar a história dela para mim? Milhares de pessoas gostariam de escrever um livro sobre a Evelyn Hugo. Ela é uma atriz, assim, muito famosa, uma atriz muito conhecida. E essa jornalista estava ali no início da sua carreira, não era uma jornalista super conhecida. Então, na leitura, além da gente conhecer a história da Evelyn Hugo, dos seus 7 maridos, né, do porquê ela se casou essa quantidade de vezes, que isso é assim, a primeira coisa que a imprensa fala sobre ela, Evelyn Hugo, a dos 7 maridos, a que se casou 7 vezes, mas a história dela vai muito além disso, e isso a gente vai descobrindo aos poucos. Então, além da gente conhecer a história da Evelyn Hugo, a gente conhece também a história dessa jornalista que está ouvindo a história da Evelyn Hugo e por que a Evelyn Hugo a escolheu, que também é bastante interessante dentro da história. Li também o livro As Outras Pessoas, da C.J. Tudor, que é um suspense, um thriller, e eu gostei bastante. Eu fiz vídeo sobre esse livro, creio que sim. Foi a minha primeira experiência com essa autora. E a gente começa a acompanhar a história de algumas pessoas e a princípio a gente não entende qual é a relação entre essas histórias que a autora está nos contando, porque parecem histórias totalmente aleatórias, e aí você fica, quando é que isso vai fazer algum sentido, quando é que isso vai se encaixar, quando é que eu vou entender o porquê dela tá me contando essas histórias soltas aqui, mas faz sentido e é bastante interessante quando as coisas se encaixam. Eu lembro de ter alguns momentos na história, assim, não é necessariamente uma investigação, mas tem alguns momentos na história que são umas explicações meio fáceis, sabe, que você fica, não, poxa, C.J. Tudor, eu não sou tão trouxa assim, me explica isso aí direito. Então, acontece um pouco isso na história, umas explicações que aparecem assim meio do nada, sabe? Umas resoluções muito Deus ex machina, sabe? Mas no geral, eu curti e fiquei com vontade de ler outros livros dela. Aí eu li um livro que, assim, deve ter sido um dos livros que eu mais indiquei para as pessoas durante esse ano,
Sempre que alguém me pedir a indicação de um livro, eu falo, lê A Paciente Silenciosa. A Paciente Silenciosa. Esse livro, o hype dele não foi em 2020, né? Acho que foi em 2019 que esse livro estourou e todo mundo ficou comentando sobre ele. Eu só li em 2020 e eu achei sensacional. Sensacional. Um desfecho que eu jamais imaginaria e, assim, fritou a minha cabeça. Se você gosta de história, de suspense, gosta de thriller e ainda não leu A Paciente Silenciosa, ó, é o seu presente de 2021, ler esse livro. Aí eu li também um livro de poesia, que foi o livro Bagagem, da Adélia Prado. E assim, tô com bastante saudade de ler poesia. Há alguns anos eu lia bem mais livros de poesia. Esse ano esse foi o único livro de poesia que eu li. E foi para um trabalho, fui convidada para fazer um trabalho a respeito desse livro. Acredito que em breve eu possa divulgar melhor para vocês qual é esse trabalho. E eu li por isso, e não me arrependo de ter lido. Foi meu primeiro contato, a moto barulhenta ataca novamente, foi meu primeiro contato com a Adélia Prado e eu curti bastante esse livro dela. Também li o livro Nos Olhos de Sara, da autora nacional Cleo Nassif. Ela me convidou para ler esse livro dela. E eu achei interessante nesse livro da Cleo porque ela traz uma abordagem que eu nunca tinha lido em outros livros, não que eu me lembre. Ela traz a história de uma moradora de rua. Eu nunca tinha lido um livro que tivesse um foco em uma personagem que morasse nas ruas, sabe? Eu achei bastante interessante a sensibilidade com a qual ela abordou toda essa história. Eu curti muito, é uma leitura bem rapidinha e tá no Kindle Unlimited, pelo menos estava quando eu li. Acredito que ainda esteja, então dá uma olhadinha lá. Eu li também o Vox, que é uma distopia, e bastante gente também comentou sobre esse livro quando ele foi publicado. E na realidade dessa sociedade, as mulheres têm um número limitado de palavras que elas podem dizer por dia. Elas ficam com uma pulseira, salvo engano, são 100 palavras que elas podem dizer por dia. Pensam que são 100 palavras. Só gravando esse vídeo aqui, quantas palavras eu já disse? A aflição que é só imaginar essa realidade, né? Você ter suas palavras contadas. Eu gostei muito dessa leitura, não assim se tornou um livro favorito. Eu amo distopias, não chegou a ser uma distopia favorita assim da vida, mas eu achei bastante interessante a abordagem da autora. E uma coisa que me tocou muito nessa leitura é que a personagem principal, ela é mãe, e aí muitas vezes chegava à noite, a filha tinha pesadelo durante a noite e muitas vezes ela não podia consolar a própria filha que estava tendo pesadelo porque ela não tinha mais palavras para usar naquele dia. Então a filha estava ali chorando, tendo pesadelo, assustada, uma criança, e a própria mãe não podia consolar a própria filha porque ela não podia mais dizer nada. Então ela tinha que acordar o marido, né? O marido também acordava com a filha tendo pesadelo e era o marido que tinha que ir lá falar coisas para acalmar a própria filha. Quando a gente para pensar como a comunicação de uma forma geral, se ela nos é tirada, como isso nos deixa assim muito limitados, né? Não precisa ser necessariamente a comunicação falada, mas você não poder se comunicar, porque outras formas de comunicação também são monitoradas. Então, eu não poderia, por exemplo, ficar escrevendo bilhete para as pessoas na rua, já que eu não posso falar, vou escrever. Não, isso também era monitorado. Então, é bem angustiante, assim, essa realidade. E a filha dela, que era uma criança ainda novinha, já usava a pulseira com a contagem ali das palavras. A câmera me cortou, eu nem sei mais onde eu estava falando, mas enfim. Curti bastante o Vox, para quem gosta de distopia, distopias feministas, né? É uma ótima leitura, sim. Oi, gente. Bom, eu tô aqui passando uns dias de descanso aqui no sítio com os meus pais. E eu tava editando esse vídeo e daí eu achei que ele tá muito longo. Então eu vou fazer essa pausa aqui. Vou terminar aqui a parte 1. E amanhã eu posto a parte 2 pra vocês. Nossa, daí do medo. A gente tá andando, a mamãe já vai. E aí amanhã eu posto a parte 2 pra vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não estiverem inscritos, de deixarem um like, um joinha de vocês e tudo mais. E eu com essa cara inchada porque eu acordei há pouco tempo, tô aqui tomando meu café. E é isso, até amanhã com a parte 2 desse vídeo.